Boa noite, pessoal. Professor Emerson. Hoje, então, geografia, vamos abordar aí o tema globalização, tá? Que é um tema, tá? Vamos adotar esse formato aqui, né? O professor aqui vai ficar na bolinha aqui, vai apontar aqui esse PDF que eu estou compartilhando com vocês, tá? E então vamos lá. Globalização, o que que é, basicamente, tá? É, a globalização é uma homogeneização, né, de toda da cultura, do comércio, tá? De povos, tá? De uma maneira equitativa, tá? Então, uma característica principal aí da globalização é trocas comerciais e interação de mercado, aceleração da circulação de mercadorias, pessoas, informações, ideias, tá? Então aqui a gente tem essa dica de vídeo aqui, se você quiser ver, do Milton Santos ali, 90 minutos, não precisa ver. Aqui no PDF vocês vão ver essa imagem aqui, ó, de um frame aí do tráfego aéreo. Você vê que o mundo globalizado, a maioria das mercadorias que não vem de navio, né, que tem coisas que não dá para ir de avião por causa do volume, né? Muita coisa vem comprou lá no AliExpress, o negócio vem de avião, demora 2 meses, mas vem, tá? Coisa alfandegária. É isso que a globalização quer, né? Acabar com as barreiras alfandegárias, as tributações, impostos, essas coisas, tá? Então ali esse frame aí é os voos que estão voando nesse exato momento, né? Então vocês podem ver que aqui tem uma concentração maior aqui em volta da região sudeste do Brasil, né? E a região litorânea aqui, ó, do Brasil, né? Vai até lá Buenos Aires, que é aqui embaixo, né? Tem aqui Santiago, Chile, aqui Panamá, ali que é um apêndice dos Estados Unidos, né? Eles que criaram o canal ali, tá? Para poder explorar os caras. Então, mas não vamos falar disso. Vamos ver as origens, então, aqui, ó. Origens da globalização. Vamos lá. Eu tô lendo aqui no grande aqui, porque seria pequenininho, eu não enxergo, tá? Aqui o texto fala das origens lá na antiguidade, né, que já existia por roda da seda, né, aquele comércio da antiguidade, greco-romano e tal. Deu uma parada na Idade Média. A Idade Média tem feudalismo, todas aquelas coisas, o feudal era autossustentável, então não teve muitas trocas comerciais. Isso aí já começou depois lá nas cruzadas. E o ciclo voltou depois com força no período das grandes navegações, né, quando os europeus aí se lançaram no mar, aí descobriram continentes e tal, né? Abrir mercados, né? Começou o capitalismo, o mercantilismo, né? Toda aquela coisa, escravismo, né? Tal, do marcado esse período aí do século, final do século XV até o século XVIII, que foi o período que veio inventar a máquina a vapor, e aí veio a primeira revolução industrial, né? O desenvolvimento dessa revolução industrial, então, foi ao longo do século XIX, né? Então esse ciclo aí de busca de matérias-primas, tá, aumentou para transformar a matéria-prima em produto, né, com a indústria. E aí também teve a abolição da escravidão, tá? Na verdade, a substituição da mão de obra escrava pela assalariada é em função da globalização, porque você com a indústria você está produzindo mais, e você produzindo mais você tem que ter um mercado consumidor, né? Então o que acontece? Não adianta você produzir mais e não ter um mercado que absorva, né, esse aumento de produção. Então você tem que criar esse mercado consumidor. Como é que você faz? Então você transforma o trabalhador, o escravo, né, que é uma mercadoria, em trabalhador assalariado. Agora sim, agora o trabalhador assalariado ele é o mercado consumidor, né? Ele vai trocar a força de trabalho por capital. Você não precisar mais comprar a força de trabalho como você fazia antes, comprar o escravo. Você é muito mais barato você pagar. Não tem, né, no início aí da industrialização não tinha todas essas de leis trabalhistas, né, que o cara recebia menos que o suficiente para sobreviver. Então, tá, se substitui a mão de obra para abrir mercado. Aí o cara recebe o salário e devolve o salário para os caras detentores do meio de produção, tá? Os caras que produzem.
Então, tá. Características aqui do lado, tá? Então, a evolução tecnológica, né? Aqui a gente tem aqui, no caso, aqui em cima, aqui, ó, vocês lembram do período das navegações, a gente tinha os navios à vela, então dependia das condições climáticas, né? Com a Revolução Industrial veio a máquina a vapor e aí para distribuição de mercadorias, é por mar e terra, né? Então, por mar precisava da força dos ventos e por terra tração animal. Agora com a máquina a vapor, o que a gente tem? A gente tem o navio a vapor, que vai, né, a velocidade do motor, não, independente dos ventos, e em terra a ferrovia, né, que substitui o veículo de tração animal. Essa é na primeira Revolução Industrial, né, cada máquina a vapor, tá, gente? Tá, outra. Vamos passar aqui. Passou, fatiou, passou. Vamos ver. Cadê a outra? Opa. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá? Esperar carregar aqui, que o negócio é meio lento. Tá. É isso aí. Ó. O que a gente tem aqui? A segunda. Deixa eu aumentar aqui, senão eu não enxergo. Pronto. Ó, segunda característica, tá? Ligação à construção de redes geográficas. Eu falei, né? Diminuiu, encurtar as distâncias, né? Então, isso aí uma máquina a vapor já fez, tá? E aí o que veio depois, no século XIX? A máquina a vapor foi inventada no século XVIII, 1750, né? Mas começou a ser colocada em prática aí bem mais aí no início, na primeira metade do século XIX. Na segunda metade do século XIX é a segunda Revolução Industrial. O que inventaram ali? Motor de combustão interna e começaram a fazer o uso da eletricidade, né? Então, outras coisas que fizeram aqui, ó, cabos submarinos para telecomunicações, inventaram o telefone, né? Quer dizer, mais que se cabos submarinos. O aço, tá? Uma liga, você sabe que o aço é uma liga de ferro com carbono, que é muito mais resistente. Então fundiram, fizeram o aço, né, que é um negócio que é muito mais resistente, né? O problema aqui, estamos aqui, tá? A desigualdade social, tá, gente? Por quê? Porque os países que detinham a indústria, os pioneiros na indústria, tá? Eles tinham um monopólio da indústria. Então o que acontece? Se você tem uma concorrência, você tem uma diminuição do lucro, da margem de lucro, né? Com a concorrência, né? Com a livre concorrência você tem menos lucro. Então acontece, esses países industrializados, eles fizeram o possível e o impossível para impedir que existisse concorrência, tá? Então países da Europa e da América do Norte, tá? Esses países aí então adotaram políticas intervencionistas, principalmente os Estados Unidos em relação à América Latina, para impedir que os países da América Latina desenvolvessem algum parque industrial, tá? Em função para abrir uma concorrência. Na verdade, os Estados Unidos da América sempre viram, né, a América Latina como um celeiro, né? Então o país ele produz só as commodities, né, que são as matérias-primas, que são os produtos de baixo valor agregado. E aí a indústria transforma, né? A indústria agrega valor, transforma uma coisa, matéria-prima bruta, num produto finalizado, né? Com valor agregado, e aí vende de volta, né? Com aquele percentual absurdo de lucro. Então, o mundo globalizado, de alguma forma, ele foi caracterizado pelo imperialismo, né? Pelo monopólio dos países industrializados e a submissão dos países, né, da América Latina, da África, da Ásia, né? Então a gente tem uma característica de submissão cultural, de sobreposição cultural, né? E isso aí levou a guerras mundiais, né? Aquele liberalismo econômico de diminuir o compromisso do Estado com a sociedade, tá? A gente tem aqui, então, o que é esse mapinha aqui? Vamos ver, aqui do lado. Cabos submarinos, ó. Aqui tem um cabo submarino que vai daqui do Brasil até Portugal, do Brasil até
até os Estados Unidos, América do Norte. Também, então tem toda uma rede de cabos subterrâneos para melhorar as comunicações, tá? Globalização contemporânea. Nós chegamos agora no nosso período, né, mais recente, tá? Então, a rede de informação, tá? A internet, essas mudanças que vieram da terceira, quarta revolução industrial. Então, na comunicação, flexibilizou os espaços de produção. Então, facilitou para a criação das multinacionais, das transnacionais. Então, para você ter uma empresa, você, você pode colocar a empresa no lugar do mundo assim, que seja mais, que tenha mão de obra barata, disponibilidade de recursos, né, de matéria-prima, né, para você aumentar, tornar ela mais competitiva, tá? Aqui a gente vai, aqui novas tecnologias, expansão do mercado, tá? Vamos para lá. Século XX já, então se cria a sociedade de consumo, a sociedade do baby boomers, né? Pós-guerra, né? Que a gente já está aqui do lado, ó. Segunda Guerra Mundial, pô, gente, ó. 45, então na segunda metade do século XX surge essa sociedade assim, de consumo e os bens, né? Então a indústria é dividida em bens de produção, né? Que é aquela indústria que mineração, que metalurgia, né? Que transforma a matéria-prima tipo, em chapas metálicas, plásticos, né? E insumos para a indústria de bens de consumo. A indústria de bens de consumo, então, ela é dividida em dois, tá? Aqui a gente teve um processo de industrialização no Brasil aqui muito tardio em relação aos outros países. A gente já teve um processo de industrialização bem mais acelerado, foi lento, né? Foi facilitado em função das guerras mundiais. Os países que detinham a monopólio da indústria entraram em conflito, então, né, o conflito diminuiu a produção e proporcionou aí um hiato para que o Brasil tivesse, né, um suspiro assim de industrialização, né? Mas depois que acabou as guerras, então o Estado teve que adotar políticas de incentivo, né? Taxação dos produtos importados, incentivo à indústria nacional, né? Lá no governo Juscelino, não vamos entrar em detalhes, tá, gente? Que a aula não é aula de história, mas é concomitante, tá? O governo Vargas se criou assim a Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale Rio Doce, essas empresas, a da Petrobras, tá? Que são indústrias de bens de produção, a indústria de bens de consumo dividida em dois, bens de consumo duráveis e os não duráveis. Então, como a gente não tinha tecnologia para a indústria de bens de consumo duráveis, que é fogão, geladeira, essas coisas, né? Se abriu para investimento do capital estrangeiro, né? Porque os estrangeiros virem se instalar aqui, essas multinacionais. E as não duráveis, que não precisam muita tecnologia, né? A indústria de alimentos, né? Que tem um processo industrial, mas não precisa de muita tecnologia para a transformação. Então ficou aqui no Brasil. Então é um comercial, tá? De quando surgiu os primeiros refrigeradores elétricos, né? Esse verão, tá? Isso aí, quando começou a geladeira, né? Não tinha, né? Isso aí era, os caras botavam um bloco de gelo lá, sei lá de onde é que fazia o gelo antes, não sei, tá? Mas geladeira elétrica, então era coisa sensacional, né? Praticamente quem não tinha comprou a primeira geladeira elétrica. Uma coisa que... Mas aí, cadê o texto? Ah, tá aqui. Revolução técnico-científica informacional. Vamos aqui no próximo... Cadê? Tá aqui. Tá. Segunda metade do século XX, que a gente já vinha falando, né? Então aqui no canto aqui tem aqui, ó, aqui tem a biotecnologia. Então foi criada a penicilina, né, para tratar as infecções bacterianas, né? Química, né? Foi criada a bomba atômica, né, gente? Uma coisa horrível, mas a energia atômica também é usada para fins pacíficos, né?
geração de energia para a indústria, né, e tá. A biotecnologia para, né, doenças químicas, tecnologia de ponta, aumenta a desigualdade também, né, com as corporações transnacionais, porque existe uma imperialismo aí desses países, né, Estados Unidos e países europeus, que, que eles têm uma política externa intervencionista, tá, gente? Então, quando a gente tem aqui, principalmente os países latinos, africanos e alguns da Ásia, a gente tem uma pseudo-soberania, né? Por quê? Porque depende muito da indústria multinacional, tá? Então, tá, jeito geográfico. Vamos aqui. Voltando aqui, tá? Século XIX, tá? Capitalista, produção, rede de transporte, já falei, né? Vamos aqui para o final, aqui vai rapidinho, tá, gente? Já tá quase. Tá? Então, aqui, ó, pronto. Já tá indo pro fim. Ó, redes digitais, se você sabe que a internet é uma coisa que foi criada aí durante a Guerra Fria, né? O que é a Guerra Fria? Aquele mundo bipolarizado pós-guerra, né? Bloco socialista soviético e bloco capitalista americano, né? Bolsa de valores, o que é a bolsa de valores, tá, gente? É empresas que têm o capital aberto, tá? As empresas que você pode ser um acionista, um sócio, mesmo que seja minoritário, você compra ações, né? E aí, então o valor da empresa, tá? Na verdade, a empresa está sendo comercializada, né? Num pregão, tá? Assim que funciona, tá, gente? Então você pode ver que eles Dow Jones, Nasdaq, na bolsa de São Paulo, ele a ação sobe, desce, e tal, né? Isso aí também é especulação, muito de especulação, né? Às vezes quebra, né? Lá é o caso de 1929, quebrou a bolsa de Nova York, teve né? Então é tudo em função do imperialismo e do acúmulo de capital, tá? No Brasil, o que a gente tem aqui, ó? Bem legal aqui. São Paulo, né? Megalópole. Por que São Paulo? Por que São Paulo é o estado mais rico, mais, né, economicamente mais desenvolvido? O São Paulo é ali o paulista produtor de café, né? Final a segunda metade do século XIX, até início durante a República Velha, né, de 1989 até 1930, que é a política do café com leite, né? Então a gente exportava muito café, o café era uma commodity, principal commodity de exportação desse período aí do início do século XX, e se produzia café em São Paulo, Vale do Paraíba do Sul, tá? E aí o que aconteceu? Abolição da escravidão, república, tá? Muito antes da abolição da escravidão. Já tem mais cá. Vai acabar, tá, gente? É isso aí. Ao que vem, prometo que vai ser melhor, tá? Um beijo, até a próxima.